O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo reina, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina. Podemos sentar, irmãos e irmãs, um instante para meditarmos, mastigarmos essa palavra de Deus, para que aos poucos se torne também nossa palavra. Uma liturgia belíssima. Nenhum cristão poderia passar esse fim de semana para entrar num novo tempo litúrgico sem se alimentar desta luz, como diz São Paulo, sem participar desta luz, que é a herança, mas não de todos, daqueles que têm fé, daqueles que se ajoelham diante de Jesus, dos batizados, que um dia fizeram a opção de seguir Jesus na sua vida, e é esta opção que acende a luz, não só para iluminar o nosso caminho ético neste mundo, mas também ilumina a nossa transcendência, dá uma dimensão de eternidade, de felicidade. Por isso, cada vez que nós nos reunimos na missa dominical, nós poderíamos sentir no coração isso que nós cantamos tão belamente no Salmo: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Não encontrar desculpas de todo tipo, das mais frágeis possíveis, e nunca participar de nada. É ali que se alimenta a fé, e é ali que Cristo então pode começar a reinar no nosso coração. Porque, como nós vemos no Evangelho de hoje, esta é a cena do Cristo Rei. Não é uma cena de poder, de triunfo, um espetáculo grandioso que faz as pessoas ficarem de boca aberta e atônitas o seguirem, não. É uma cena de humilhação, é uma cena também de perdão. É isso que nos ensina o reinado de Cristo: humildade e perdão. É claro que neste Evangelho de hoje, Lucas, quando narra com alguns detalhes diferentes de Mateus e de Marcos, esta passagem de Jesus, que a liturgia escolhe para nós contemplarmos o Rei do Universo. E aí ele vence, ele é vencedor, mas não aos olhos do mundo, porque aos olhos do mundo, um fracassado, um criminoso, condenado, entre dois malfeitores, merecia a pena de morte na cruz, os piores, os mais violentos, o lixo realmente da humanidade. E Jesus está nesse lixo ali, e dali ele reina e nos ensina.
Mas nós vemos ali, então, o Evangelho, no texto grego, começa dizendo: o povo ficava olhando, os chefes zombavam, os soldados também zombavam. Os chefes incluem ali escribas, fariseus e os sacerdotes. Todos zombam e o povo fica olhando. Mas, inclusive, um dos malfeitores o insulta, zomba: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Essa tentação terrível de chutar o balde, dizendo: não vale a pena, essa humanidade está perdida, porque vão mexer na essência de Cristo. A sua filha: não és o Filho de Deus? Tu não és o Cristo? Salva-te, tu não veio salvar? Mostra. Fulton Sheen, aquele arcebispo de Nova York, nos anos 50, escreveu A Vida de Cristo, uma obra, e quando ele vai narrando essa cena, ele diz: Cristo realmente mostrou que era Deus, porque ele não desceu da cruz naquela hora, porque se ele fosse um de nós, teria descido. Esta divindade de Jesus, capaz de encaixar essa humilhação. Mas ele insulta Cristo, um dos malfeitores, e outro repreende: tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Confissão de culpa, são criminosos, violentos. Confissão de culpa, estão recebendo o que merecem. Mas ele não fez nenhum mal. Reconheceu e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Literalmente, quando vieres com teu reinado para este mundo, o reinado de Cristo. Que Jesus faz um jogo e coloca em paralelo ao reinado a palavra jardim. Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é quando, quem sabe um dia, não, hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, palavra persa, de origem persa, que significa jardim, o lugar das delícias, Hoje mesmo, na mesma situação, na mesma condição de morte, no mesmo silêncio ou escuridão aterradores, mas temos uma luz que brilha e que sai da palavra de Jesus. Hoje mesmo estarás no paraíso, no jardim das delícias. E usa essa expressão com uma finalidade bem própria que a gente pode compreender. Mas é interessante porque a festa de Cristo Rei, a gente pode lê-la também na ótica dessa carta aos Colossenses, que inspirou grande antropólogo, arqueólogo, dos maiores da história, padre jesuíta Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin escreveu O Fenômeno Humano. Ele diz que toda a humanidade passou a criação passa pelas cosmosfera, biosfera, é o reino da vida, antroposfera, que é a nossa época, o reinado do homem, com seu bem e seu mal, mas vai chegar na cristosfera, quando todos, na evolução, no domínio dos instintos, e essa é a missão do batizado, dominar os instintos, seremos como Cristo, capazes de amor aos irmãos. Aí teremos um só Pai, que é Deus. Aí nos reconheceremos. Aí será a cristosfera. Caminhamos para lá, como batizados. Então, que bonito que Jesus use exatamente essa palavra jardim, paraíso. Hoje mesmo estarás comigo, porque ela é tirada, ela é inspirada. Nós temos no início do Apocalipse, a primeira carta das 7 cartas que João escreve às comunidades, a primeira Éfeso, ele é o vencedor, darei comer da árvore da vida. E no jardim tem a árvore da vida, e esse jardim nos remete, então, a essa árvore da vida,
a vida eterna. E sempre Jesus fala, quando se refere à vida que vem depois da morte, a vida eterna, mas aqui usou a palavra, não disse, entrarás comigo na vida eterna, mas no paraíso, o jardim, para lembrar onde tem aquela árvore da vida, e para nos lembrar que daquele primeiro jardim que a Bíblia narra no início, o homem foi expulso do jardim por seu pecado, mas agora, com a revelação de Deus, de Cristo, Pai de Jesus Cristo, que é Deus, ele tem a plenitude de toda a criação, porque ele é Deus, ele revela que agora ele entra no jardim, não para expulsar um pecador, mas entra como um pecador, um delinquente dos piores, entra no jardim das delícias com Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Se somos dominados pelos instintos, não somos batizados, não somos cristãos, não seguimos Cristo, Cristo não reina. É o amor, é a misericórdia, é o perdão que nos fazem entrar na vida de Cristo. Então, neste ato supremo, no ato final da vida de Cristo, nós vemos um ato de perdão e de salvação. E entre os menores da terra, ele está ali. Assim como ele viveu no mundo, entre publicanos, prostitutas, pecadores de todos os tipos, possuídos pelo demônio, agora está entre dois criminosos, também no ato final da sua vida, entre dois pecadores. Também nessa cena ficamos vendo que enquanto todos o humilham, e aqui está a mensagem para nós batizados, todos o humilham, o povo olhando, os chefes zombam, os soldados também. E por quê? Porque eles esperam de Cristo, se traz o Cristo, salva-te. Esperam um gesto grandioso, um gesto espetacular, de triunfo, de derrota dos inimigos. Esperam isso. Eles esperam uma salvação física. E Jesus, porém, não oferece espetáculo, não oferece show, não oferece milagres para que a pessoa vá crer em Deus. Não oferece. Ou cremos ou não cremos. O batismo é uma semente colocada da fé, da luz de Deus, para que a desenvolvamos. Jesus oferece uma salvação diferente, que nasce no batismo, que é integral, e que tira o homem definitivamente da morte. Porque o outro soldado, que não insultou Jesus, ele foi capaz de olhar para Jesus, ele estava, e isso nos mostra que todos nós temos a vida e a história nas nossas mãos, e temos a liberdade para fazer a escolha. E no momento derradeiro, a nossa consciência, ela vai ser colocada diante, como aqueles dois malfeitores, diante de uma adesão a Cristo, como fez um dos malfeitores, ou da blasfêmia. Essa é a nossa escolha de vida, blasfemar, sem fé, sem luz, ou da blasfêmia. Vai nos deixar nas nossas mãos escolher, no momento derradeiro da vida, se queremos ter esperança, a luz da esperança, ou o desespero da morte. Este é o grande momento que cada um atravessa, e atravessamos sozinhos. Por isso a importância de sermos batizados, filhos de Deus, alimentarmos a lâmpada da fé na nossa vida. E então nós vemos a entrada de um pecador no reino de Deus, porque Deus de Jesus Cristo é o Deus da vida, não é o Deus da morte. A morte para Jesus não é o selo definitivo que o lacra dentro de uma sepultura, mas é
uma introdução no paraíso, no jardim das delícias. E isso que vamos pedir hoje para nós, todos batizados, esta luz da fé. Karl Rahner, que é certamente o maior teólogo do século XX, um padre jesuíta também, ele dizia, comentando essa passagem, que um malfeitor olhou a morte de Cristo e o que viu foi suficiente para compreender a própria morte e a bem-aventurança da morte. O outro desviou o olhar de Jesus, não disse nada a Jesus. Aí a escuridão e o silêncio que cobrem aquela morte nos lembram que a morte pode ser, infelizmente, também o início da morte eterna. Precisamos que, de fato, Cristo reine neste mundo. Mas Ele vai reinar no mundo se reinar no coração dos que creem nele. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé rezando juntos.